Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Nos últimos meses, eu tenho sido convidado para participar de vários debates que tratam das atividades de pesquisa e inovação no Brasil. Durante esses debates, uma tese que tem aparecido com uma certa frequência é de que tem havido valorização das atividades de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação durante o período da pandemia, porque a sociedade tem percebido a importância dessas atividades para enfrentar e resolver os seus problemas. Mas será que essa tese é realmente verdadeira? Para a gente poder abordar esse tema com um pouco mais de profundidade, é importante lembrar um fenômeno novo que está na praça, que são as bolhas, que são aqueles grupos de pessoas normalmente reunidos em torno de uma rede social e que interessados em um tema em comum e que de alguma maneira reforçam seus pontos de vista, emitindo opiniões uns para os outros sobre os quais todos concordam. Para aqueles que estão na bolha, parece haver um consenso em torno daquele tema, o que pode ser muito ruim para o indivíduo e para aquele grupo. Porque quando não enxergamos a realidade que está fora da bolha, nós também compreendemos mal os problemas que de fato afligem o mundo real. E como consequência, acabamos propondo soluções para resolver os problemas que de fato são inadequadas e que terminam por desmobilizar a comunidade, que acredita que há um certo consenso em torno das propostas e opiniões que apresentam uns aos outros. Você que está vendo esse vídeo nesse momento, por exemplo, provavelmente participa de uma bolha que tem um interesse maior do que a média e acredita mais do que a média da sociedade nas atividades e na importância do ensino, da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação. Mas se a gente tentar olhar para além da bolha e percebermos o que aconteceu ou tem acontecido durante esse período da quarentena no país, nós vamos observar um quadro que não necessariamente dá suporte a essa ideia de que a sociedade tem valorizado mais as atividades de pesquisa e inovação. Se não vejamos os muitos exemplos. Todos nós acompanhamos a estupidez da discussão sobre a cloroquina e o uso da cloroquina para o tratamento da Covid, que tratou apenas de uma medida voluntariosa para convencer os incautos de que eles poderiam estar na rua, se expor à doença porque havia uma solução na praça, o que era obviamente falso. É impressionante que nesse momento ainda muitas pessoas discutem esse tema e defendem esse tratamento médico baseado na cloroquina para apresentar seus pontos de vista e dizer que a Covid não é real. Um segundo exemplo, temos todos acompanhado a burrice e a estupidez das queimadas em todo o Brasil, um país que tem um potencial imenso para desenvolvimento na área da biodiversidade, talvez a maior vocação que esse país tem para desenvolvimento econômico. Estamos destruindo o nosso patrimônio para a construção, essencialmente, da monocultura da soja, por fazendeiros que não veem nada que não seja o momento imediato. Um terceiro exemplo, teses esdrúxulas que têm aparecido durante o período para explicar todo tipo de comportamento inadequado, como mais recentemente a tese do boi bombeiro, de que quanto mais boi tiver, menos provável é a queimada, quando na verdade as queimadas são feitas muitas vezes simplesmente para abrir espaço para o pasto. Quarto exemplo, a crise das vacinas. O Brasil enfrenta uma redução pronunciada da cobertura vacinal e, segundo pesquisas disponíveis por órgãos de imprensa, cerca de 25% da população brasileira, nesse momento, declara que não mais tomará vacinas por acreditar que elas fazem mal à saúde. Frase, inclusive, repetida pelo presidente da República, quando disse que aqueles que defendem a vacina não estão defendendo a saúde das pessoas. Quinto, a redução imensa dos orçamentos das universidades e dos institutos federais,
que vão alcançar, aparentemente, o incrível valor de 20% para o próximo ano, depois de 6 anos seguidos de reduções orçamentárias, o que aponta para um colapso das instituições superiores de ensino público no Brasil. Sexto, os ataques frequentes ao Fundeb, que é o fundo criado para manter a educação básica e cujos valores, recursos são usados fundamentalmente para pagar salários de professores do ensino fundamental, baixíssimos em todo o Brasil. Há todo tipo de ataque aos recursos do Fundeb, em particular aqueles que pretendem usar esse dinheiro para as políticas de assistência social do governo federal, que são necessárias, mas certamente não com os recursos da educação. 7. A redução expressiva dos orçamentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Chega a dar dó uma visita às páginas da internet do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, quando nos damos conta do número reduzidíssimo de editais disponíveis. E o ano que vem aponta para uma redução recorde do número de bolsas da história e que aponta para uma possível destruição e o desmonte do CNPq e da CAPES. Oitavo, todas as ações que já foram tomadas para proteger bares, estádios de futebol, casas de espetáculo, e até esse momento não temos ainda solução encaminhada para o retorno minimamente consistente das atividades de educação e de ensino fundamental no Brasil. 9, e para terminar essa lista, na última segunda-feira, chegou a ser risível quando o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, falando para o seu público, avisou que se Biden for eleito, ele vai ouvir os cientistas e falou isso em tom de ameaça. É muito engraçado, porque ele não chegou nem a dizer que o Biden iria seguir o que os cientistas recomendam, mas apenas ouvir. Fazer ciência virou uma atividade política e virou uma atividade incrivelmente de contestação. Enfim, por todas essas razões, eu sinceramente não acho que o período da quarentena tem mostrado uma valorização das atividades de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação pela sociedade. Em verdade, é preciso que a gente saia da bolha e veja o que está acontecendo lá de fora. A área de educação, ciência e tecnologia nunca foi tão atacada como agora. O momento não é de esperar exatamente dias melhores. O momento é de brigar muito para conquistar esses dias melhores. Um grande abraço e até o próximo vídeo.